Presidente, gravação iniciada. Boa tarde, iniciamos a sessão dessa quinta-feira à tarde, o último período de sessões desse mês de abril. Temos alguns processos pautados para agora e alguns remanescentes das outras sessões. Vamos fazer a sequência do período da tarde, iniciando por um pedido de sustentação oral, que é o item 118, relatoria do conselheiro Iagro, e vai haver sustentação oral. O contribuinte facilita serviço e propaganda e a patrona a doutora Raquel Brazoli Barbosa. Por favor, Patrícia, convoque a patrona. Ok, presidente, farei a convocação. Item 118 da pauta, doutora Raquel Barbosa. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Doutora Raquel. Boa tarde. Doutora. Boa tarde, senhores me ouvem? O seu microfone está dando um pouco de eco aí, doutora. Não sei se está muito próximo, mas... Pois é, presidente, eu já tentei tirar, colocar novamente e continua isso, já até mudei de lugar. Agora melhorou um pouco. Vamos ver se a gente consegue, de qualquer maneira, ouvir. A senhora está nos ouvindo aí? Estou sim. Tá bom, nós vamos fazer o item 118 da pauta, facilita da recorrente, a senhora é a patrona e a relatora do conselheiro Iagro Júnior Martins. Iagro, por favor, um breve relato, depois a patrona tem o prazo regimental. Feche os microfones dos demais, por favor. Boa tarde, a patrona, né? Seja bem-vindo. Trata-se de recurso contra a decisão da RJ do Rio de Janeiro 2, né? Que julgou improcedente a manifestação de inconformidade em despacho decisório e não reconheceu o direito creditório pleiteado, acumulado com compensação, por entender que a sentença proferida nos autos do mandado de segurança 975925-1 não autorizava a restituição ou compensação dos pagamentos efetuados a títulos da CSL e da COFINS, de janeiro de 95 a março de 97. Eu vou pulando aqui, só vou até já para o parágrafo 4 da manifestação de conformidade, né? A fundamentação, antes disso, a fundamentação do despacho decisório era de que o indébito já se encontrava decaído, né? Ou por já ter transcorrido o prazo de 5 anos. Em manifestação de inconformidade, a folhas 8104, o sujeito passivo arguiu que os indébitos decorrem de ação judicial, com decisão que transitou em julgado em 1º de janeiro de 2000, e que foram compensadas em dezembro de 2002 a março de 2003, portanto, em menos de 3 anos. Que a decisão proferida afronta a tentação da Receita Federal, que veda a compensação antes do trânsito em julgado da decisão, em que foi reconhecido o direito creditório, no artigo 37 da IN 210/2002, depois alterada, né? Que o artigo 51 da IN 600 de 2005 condicionava a compensação decorrente de crédito reconhecido judicialmente a procedimento de habilitação prévia, que é incabível a aplicação da Lei Complementar 118 de 2005 para indeferir as compensações efetuadas entre 2002 e 2003, principalmente porque naqueles anos a interpretação do artigo 168 do CTN era pautada pelo parecer COSIT 58 de 98, que fixou o entendimento de que a contagem do prazo para a repetição do débito se dá a partir do trânsito em julgado. Que, ainda que cabível a discussão sobre o termo inicial para a repetição de débito, por se tratar de tributos sujeitos à lançamento de promoção, era de 10 anos a contar do fato gerador se a homologação for tácita. Bom, a DRJ negou provimento a manifestação de conformidade, né, por entender que o direito à repetição de janeiro dos pagamentos, né, efetuados entre 95 e 97, formalizados após 2002, estavam decaídos. Em recurso voluntário, a recorrente repisa os argumentos da impugnação, em especial de que a denegação do direito de compensação dos valores recolhidos entre janeiro de 95 a março de 97 ofenderia uma coisa julgada, ocorrida em 1º de junho de 2000, que nos autos do mandado de segurança 975925, impretado em 21 de março de 97, que se o fisco considera indevido o reconhecimento da inexigibilidade da CSL e da COFINS em mandado de segurança, deveria ter suscitado essa questão naquele feito em ação rescisória,
que a premissa de decadência do recorrido acórdão a partir do recolhimento das ações é equivocada, pois, no caso, essa contagem deve ser feita a partir do trânsito julgado da decisão que reconheceu o indébito, pois antes do trânsito não havia certeza quanto à inexigibilidade dos valores pagos, conforme prescreve o artigo 170 CTM, que é a manifestação da superintendência da Receita Federal da 10ª Região, na Solução de Consulta 10 de 2007, no sentido que o prazo de utilização do crédito decorrente de ação judicial em concessão é de 5 anos contado do trânsito em julgado. Que esse posicionamento tem sido convalidado pelo CARF, né, cita os acordos, que são inaplicáveis ao caso concreto o parecer PGFL-CAT 1538 de 98 e o ato declaratório 96 de 99, e a Lei Complementar 118 de 2005, pois tais normas não podem retroagir. Que o STJ afirmou o entendimento que o disposto da Lei Complementar 118 de 2005 se aplica a pagamentos efetuados após sua vigência, isto é, 9 de 6 de 2005. Desta forma, os pagamentos efetuados no período de janeiro de 95 a março de 97 foram tacitamente homologados em 2000 e 2002, e os respectivos prazos de repetição de débito ocorreriam em 2005 e 2007. Assim, os créditos informados nas compensações declaradas entre dezembro de 2002 e maio de 2003 não haviam prescritos. Ao final, requer o conhecimento do recurso, né, e a reforma da decisão. Antes disso, o referido processo foi distribuído à 3ª sessão de julgamento do CARF, que, por meio de resolução, declinando a competência à 1ª sessão de julgamento em razão do indébito discutido se referir a CSL e a COFINS. Nós temos o artigo 8, inciso 1, combinado com o artigo 7º, parágrafo 1º, ambos do anexo 2 do regimento interno do CARF. É o relatório. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, senhor presidente, demais presentes, conselheiros, muito boa tarde. Eu vou ser muito breve porque a questão realmente é simples. Nós temos uma situação aqui em que as alegações, né, da decisão recorrida, né, o fundamento da decisão recorrida, como bem colocou o ilustre relator no seu relatório, são dois, né, são 2 pontos. O primeiro ponto é que na ação judicial não se teria sido reconhecido, né, no acórdão transitado em julgado, não se teria sido reconhecido o direito à restituição. E nesse ponto, excelências, queria ressaltar que o acórdão, ele menciona expressamente, né, o período de que trata a ação, né, a gente, inclusive, foi intimado, né, a Facilita foi intimada a prestar esclarecimentos, em primeira instância, juntando a inicial do mandado de segurança, e o mandado de segurança foi impetrado com o pedido expresso, tá? Folhas 246 do processo. O pedido do mandado de segurança é exatamente para que seja afastada a contribuição social e a COFINS, a exigência, né, de pagamento da COFINS e da contribuição social sobre o lucro para as empresas impetrantes, considerando que elas não tinham a condição para pagamento desses tributos, que era ter empregados, né? Elas não eram empregadores. Então, o pedido é expresso no sentido de que isso abranja o período de 95 em diante, né? Então, nós temos aí um pedido, tanto, e o mandado de segurança, como o ilustre relator colocou, ele é de 1997. Então, de 95 a 97, nós temos, sim, um débito, né? Um pagamento que foi realizado nesse período e que não foi objeto de qualquer compensação anterior. Então, a situação que a gente tem aí, a primeira situação é um mandado de segurança ajuizado em 1997, com trânsito em julgado em 2000, onde no pedido do mandado de segurança, o pedido é expresso em relação ao afastamento da contribuição social sobre o lucro e COFINS desde 95, e nós temos um acórdão que concede integralmente a segurança pleiteada. Então, por óbvio, né, se elas não têm a condição, né, que imposta pela lei para que sejam contribuintes da COFINS e da CSL, por óbvio que seria do período inteiro, né, de vigência desses tributos. E é claro, assim, é óbvio que ao conceder a segurança, né, o acórdão considera integralmente a segurança pleiteada, o acórdão está dando provimento integral à ação judicial e reconhecendo
E se a ação judicial tem no pedido essa questão, né, de 95 em diante, por óbvio que esse período de 95 a 97 existe sim um indébito compensável. Vossas Excelências devem ter, né, identificado nos autos que esse pedido, esse crédito que foi levado à compensação é um crédito apenas do período de 95 a 97, ou seja, pretérito ao ajuizamento do mandado de segurança. Porque com o ajuizamento do mandado de segurança, começou a ser realizado para as parcelas, né, vincendas à época, realizados depósitos judiciais nos autos. Então, em relação para frente, né, a partir do mandado de segurança, não existe crédito porque aquilo estava depositado no mandado de segurança. Né? Então, o efeito foi simplesmente de reconhecimento e levantamento desses valores depositados. Agora, em relação ao valor para o passado, né, não há dúvida que esse direito está reconhecido na ação judicial. O fato de não ter isso expresso dentro do acórdão é mero exaurimento, julgadores, porque o acórdão concedeu integralmente a segurança pleiteada, e a segurança pleiteada é o afastamento da contribuição social e da COFINS de 95 em diante. Então, esse período, né, que não é abrangido pela ação judicial, 95 a 97, esses pagamentos foram feitos, né, e a exigência e o crédito, né, de pagamento indevido existe. E aí vamos para o segundo ponto. Existe a partir de que momento? A partir do momento do trânsito em julgado da ação. Né? O artigo 170A do CTN não permite, né, por mais que ele seja de 2001, mas já no momento das compensações, que foram realizadas em 2002 e 2003, nós temos a situação em que o CTN impede uma compensação de um crédito decorrente de decisão judicial sem que haja um trânsito em julgado. Então, o marco inicial da prescrição, e isso existe jurisprudência farta, tanto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais como da Câmara Superior de Recursos, no sentido de que, sendo um crédito que decorre de uma decisão judicial, né, transitada em julgado, o momento em que esse crédito nasce é o momento do trânsito em julgado da ação judicial, que ocorreu em 2000. Então, compensações de 2002 e 2003, elas estão perfeitamente abrangidas pelo período em que se poderiam fazer compensações com esse crédito. Então, o primeiro ponto é a questão da legitimidade do crédito. Isso foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, e como bem relatou o ilustre conselheiro, não existe possibilidade da Fazenda agora afastar isso. Se ela tivesse algum questionamento em relação a isso, ela que o fizesse através da ação rescisória na via judicial, e não agora glosar um crédito que está reconhecido no acórdão transitado em julgado a partir do momento que ele concede a segurança pleiteada, e a segurança pleiteada é expressamente o direito a não pagamento de contribuição social sobre o lucro e COFINS de 95 para frente. Então, concedida a segurança, o direito ao crédito desse período está garantido. E o segundo ponto é quando nasceu esse direito. E, como é um direito que decorre justamente de decisão judicial, é um direito que nasce com o trânsito em julgado, conforme dispõe o CTN e a vasta jurisprudência, né, desse egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, nesse sentido, ela facilita, pleiteia, né, o provimento do seu recurso voluntário, e o integral cancelamento, né, o reconhecimento do crédito e homologação das compensações relacionadas, ou ainda que haja alguma dúvida em relação a isso, e aí é um ponto que eu gostaria de ressaltar, ilustres julgadores, não houve nenhum questionamento acerca de quantificação, legitimidade do crédito em si. A decisão recorrida se limita a impedir
não reconhece o crédito, porque entende que o acórdão não dispõe sobre isso, o que não é verdade, né, a partir do momento que ele concede a segurança, e simplesmente não homologa as compensações, ou seja, em nenhum momento existe qualquer questionamento acerca de valor, de legitimidade em si do crédito, em outros sentidos, né? O único impedimento foi o fato do acórdão não trazer aquilo expresso. Ora, o acórdão concedeu a segurança e a segurança era expressa nesse sentido, o pedido. Então, o fundamento da decisão recorrida resta afastado nesse ponto. E com relação à decadência, né, na verdade a gente fala em decadência, mas a prescrição dessa possibilidade de rever esse crédito, também se equivoca a decisão recorrida, na medida em que a jurisprudência é pacífica e a própria legislação não permite, né, que se faça nada antes do trânsito em julgado, que é o momento em que nasce o direito de crédito nesse tipo de situação, né, de situação que o crédito é reconhecido por decisão judicial. Então, a Facilita pleiteia e requer desde já o reconhecimento da procedência do seu recurso, o reconhecimento do direito creditório, o cancelamento, né, a homologação das compensações e cancelamento dos processos de cobrança, e ainda caso, assim, vossas excelências não entendam por alguma razão, que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, para que seja, de fato, apuradas outras questões, né, que vossas excelências entendam necessárias para o reconhecimento do direito de crédito sob pena de violação ao próprio devido processo legal administrativo, considerando que em nenhum momento foi questionado o quantum, né, do crédito em momento anterior, sendo este afastado simplesmente por suposta ausência de determinação judicial. Obrigada. Obrigado, doutora. Iago, o voto, por favor. Bom, o recurso ele é tempestivo, né, e por preencher os demais pressupostos processuais, né, inclusive em relação à competência dessa primeira sessão de julgamento, conforme a resolução já mencionada, deve ser conhecido. Quanto ao mérito, né, a primeira ponto, então, são os dois pontos que a patrona enfatizou, a imprestabilidade, né, da ação de mandado de segurança para produzir efeitos patrimoniais pretéritos. A recorrente entende que os fundamentos da decisão, né, eu vou pular essa parte da repente, que ela já foi mencionada, vou direto para o parágrafo 11. O pedido que embasou a petição inicial do mandado de segurança foi no sentido de que não lhe fossem cobradas a CSL e a COFINS em razão de a recorrente não se enquadrar no conceito de empregadora. A liminar foi concedida e a sentença denegou a segurança em 10 de março de 98. O TRF da segunda região entendeu serem indevidas as exações até o dia da emenda constitucional número 20 de 98, ou seja, deu provimento à apelação dos autos do processo, né, que transitou em julgado em 1º de junho de 2000. A decisão de primeira instância entendeu que a decisão judicial, embora tenha transitado em julgado para declarar que houve pagamento indevido, não observou a súmula 271 do STF. Fundamenta ainda a sua posição em decisões judiciais que, todavia, foram decididas no âmbito de mandado de segurança. Ressalta-se ainda que essa interpretação sobre a pertinência e o alcance de decisão transitada em julgado no mandado de segurança sequer foi objeto do despacho decisório e do parecer conclusivo 256 de 2007, folhas 64 e 67. Nesse ponto, então, assiste razão à recorrente, embora o mandado de segurança impetrado em 21 de março de 97 buscasse a declaração de inexigibilidade da CSL e da COFINS pagas entre janeiro de 95 e março de 97, tal fato não foi objeto de contestação no meio próprio, seja na própria ação judicial ou em ação rescisória. Dessa forma, restam claros os efeitos da decisão proferida pelo TRF da segunda, que transitou em julgado, isto é, conceder a segurança para que não lhe fossem cobradas as parcelas da CSL e da COFINS. Logo, concedida a segurança, para não exigir a CSL e a COFINS, a consequência jurídica é a impossibilidade de a administração tributária imputar eventuais pagamentos destinados a esse título. Segundo ponto, o prazo para a repetição do inébito. Superada a questão da exigibilidade, item 16, a recorrente pugna que sequer poderia ingressar com pedido de restituição ou compensação antes do trânsito em julgado.
em razão dos 170A do CTN, e que são inaplicáveis ao caso concreto o parecer, né, já cita a CAT 1538 e o A declaratório 96/99 e a Lei Complementar 118, pois tais normas não podem retroagir. Por fim, com a definição do STJ de que o artigo 3º da Lei Complementar 118/2015 se aplica apenas aos pagamentos efetuados após sua vigência, no caso concreto, aplicar-seria a regra dos 10 anos, isto é, a aplicação combinada dos artigos 150, parágrafo 4, 1567 e 168 do CTN. Os pedidos administrativos de repetição de débito e as compensações declaradas a partir da decisão judicial foram formalizadas, eu relaciono todas elas, e a decisão de primeira instância, proferida em 2010, firmou o entendimento de que o prazo para repetição seria com base 5 anos. 18.1, né, sustenta, então, eu cito ali de novo o parecer, com a base da decisão, e no 19, então. Quase um ano após a recorrida da decisão, a questão foi, então, ou seja, após a decisão recorrida, né, a decisão posta foi dirimida pelo STF nos autos do recurso extraordinário 566621, julgado com efeito de repercussão geral, tema 4, no âmbito do artigo 543B, parágrafo 3º do antigo Código CPC, né, que ele fala, então, que a lei, todo mundo sabe aqui, né, e aí, que essa lei complementar não retroage, então, e depois disso, né, para fins de uniformização, o CARF editou a seguinte súmula 91, né, que não preciso ler para os senhores. Então, 21, forma o prazo para a repetição dos pagamentos efetuados relativos às exações do CSL e da COFINS de janeiro de 95 a março de 97, consideradas como não devidas por força da decisão judicial transitada em julgado, tem como termo ad quem 10 anos da ocorrência do fato gerador. Assim, como os pedidos de restituição e compensação ocorreram entre fevereiro de 2002 e abril de 2003, não se verifica a ocorrência da prescrição do direito de ter reconhecido administrativamente os pagamentos relativos às ações consideradas como não devidas pelo Poder Judiciário. Concluindo, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, para que seja reconhecido o direito creditório relativo aos pagamentos efetuados a título da CSL e da COFINS relativos aos fatos geradores de janeiro de 95 a março de 97, considerados como inexigíveis pelo Poder Judiciário. É como voto, senhor presidente. Iago, no seu voto aqui, não sei se no meu arquivo está faltando essa conclusão, eu não tenho aqui. Esse final que você leu, aguardar provimento, que eu ia até comentar sobre isso. Ué, eu não sei se nos demais aí está na mesma situação que está no meu. O meu não aparece esse final aí. O meu consta, presidente, conclusão, diante do exposto, dar provimento. A conclusão minha está em branco. É isso aí, que eu peguei da pasta, O meu consta também. Eu copiei toda a pasta T para a minha pasta, que até foi, acho que o Marco, a primeira sessão que eu participei de sugerido, eu copiei tudo para a pasta local aqui. Então está tudo com o mesmo arquivo que vocês estão, hein? Oi? Eu estou com o mesmo arquivo que vocês estão. Eu copiei os arquivos da pasta T também, né? É porque eu copio, né, Marcelo, para nada. Eu posso mandar essa parte aqui, então, se o senhor quiser. Por favor, só para mim poder transportar para lá, tá bom? A proposta do relator, então, é dar provimento. Alguém quer comentar alguma coisa? Não terá já conhecimento, né? Todos de acordo? Ninguém vai se manifestar, então, dado o provimento nos termos do relatório do voto do relator. Muito obrigado, doutora. Julgamento encerrado. Obrigada. Obrigado, uma boa tarde para a senhora. Presidente, eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp aqui a conclusão, se quiser copiar para a ata. Está sem som, segundo. Eu até estranhei, falei, puxa, está faltando alguma coisa aqui, mas tudo bem, já entendi. Ok, já vou copiar isso aqui. Continuando, então, vamos seguir com o nosso julgamento. O primeiro item da tarde de hoje, além desse que nós acabamos de julgar, é sua relatoria também, Iago, item 116, Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro. Item 116. Ok. Bom, vou começar então. Trata-se de recurso voluntário, né, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração do imposto de renda IRPJ e CSL no valor de 438 mil e 183 mil, respectivamente, no calendário de 2007. O fundamento da autuação se deu em razão da discrepância de valores informados na DIPJ e não compensados na DCTF, conforme o termo de constatação fiscal.
Vou pular direto, eu vou só falar por que a DRJ, eu vou falar para o parágrafo 4 aqui, porque depois as razões de recurso são similares à impugnação. A DRJ negou o provimento da impugnação por entender que os débitos não haviam sido compensados em DCTF até 30 de setembro de 2010, contrariando o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1 da IN 1049 de 2010. O alegado prazo fixado na Receita Federal, PGFN número 11, na portaria, perdão, não se aplicava ao contribuinte que não teve deferido seu pedido de adesão ao parcelamento deferido. Que o pedido para inclusão do débito formulado nos autos do PAF 12, final 2011-80, protocolizado em outubro de 2011, deu-se após o início do procedimento fiscal em apreço. Que esse pedido foi indeferido em razão de ter sido protocolizado fora do prazo para consolidação dos débitos, fixado na portaria conjunta da RFB-PGFN 2 de 2011 e IN-RFB 1259 de 2012. Os pagamentos efetuados pelo contribuinte não se referem aos débitos objetos do auto de infração, que a então impugnante não ficou em possibilidade de transmitir DCTF no período compreendido entre 2022 de junho de 2010 e 30 de julho de 2010, em razão da exteração do procedimento fiscal, conforme alega, pois, em que pese constar no termo de diligência fiscal intimação a data de emissão 22 de 6 de 2010, a ciência do contribuinte só ocorreu em 17 de agosto de 2010, às 12 horas, quando houve a exclusão da espontaneidade. Que a DCTF retificadora apresentada é intempestiva e não se mostra hábil a afastar a infração. A requerida decisão restou-se emendada. Bom, em relação ao recurso voluntário, páginas 602 e 616, a recorrente repisa os argumentos da impugnação, em especial de que o lançamento é nulo em razão do auditor fiscal atuante ter desconsiderado a pendência de apreciação do pedido de retificação dos débitos formulados no PAF de final 2011-80 e a possibilidade de apresentação de eventual recurso administrativo com efeito suspensivo. Pugna, por esse motivo, falece competência à autoridade lançadora para desconsiderar o pedido de retificação dos débitos. Quanto ao mérito, não há inovação em relação aos argumentos apresentados na impugnação. Ao final, requer seja reconhecido e provido o presente recurso com a consequente cancelamento do lançamento do RPJ e da CSE. Bom, o recurso ele é tempestivo e preenche os demais requisitos. Preliminar de nulidade do lançamento de ofício. A recorrente alega, então, que em razão do auditor fiscal ter desconsiderado pendência de apreciação do PAF 2011-80, e que não possuir competência para desconsiderar o pedido de retificação dos débitos, o lançamento é nulo. A motivação do lançamento, conforme se abordará mais repetidamente adiante, decorreu da divergência de débitos do IRPJ e da CSL informado em DPJ, mas não declarados em DCTF no momento em que teve início formal o procedimento de diligência, isto é, em 17 de agosto de 2010, quando o sujeito passivo foi cientificado do termo de diligência fiscal, folha 126, que teve como resultado o lançamento, cuja ciência ocorreu em 29 de 12 de 2011. O artigo 592 do decreto 5 define serem nulos os despachos e decisões feitas com preterição de direito de defesa. No caso concreto, não se vislumbra a preterição de direito de defesa, pois a motivação do lançamento foi a omissão dos débitos de RPJ e CSL compensados em DCTF, não confessados em DCTF, que foi efetuado pelo sujeito passivo apenas em 29 de 9 de 2010, de forma intempestiva e após o início do procedimento fiscal. Dessa forma, não houve preterição de direito de defesa no caso concreto, visto que os fatos narrados constavam discriminados no termo de constatação, e sobre esses fatos o sujeito passivo apresentou impugnação e recurso em que contesta tais fatos. Ressalto ainda que, como referido na decisão recorrida, o requerimento do contribuinte sequer foi objeto de análise por ter sido apresentado fora do prazo fixado pela portaria conjunta PGFN-RFB número 2 de 2011 e o prazo fixado pela IN 1259, conforme o despacho decisório proferido naquele outro PAF, na PAF 2011, de final de 2011-80, juntado ao presente processo folha 581. Além disso, registra-se que o prazo decadencial para o lançamento do débito não compensado não é passível de suspensão. Logo, o requerimento que se destinava a tentar incluir débitos de seus responsáveis no parcelamento da Lei 11.941, protocolizado em
em 20 de 11 de 2000, não tinha o condão de obstar a constituição do crédito tributário não confessado. Sobre esse requerimento formulado no Pacto 2011-80, o eventual recurso hierárquico contra o despacho decisório que indeferiu o pleito de sujeito passivo não tem efeito suspensivo, conforme o artigo 61 da 9784 de 99. Pelas razões expostas, rejeita a preliminar de nulidade do lançamento por alegada preterição de direito de defesa. Posso seguir adiante ou parar aqui para ligar para jogar o mérito? Bom, no silêncio do presidente, vou seguir adiante, né? Sobre o mérito, a recorrente apresenta os mesmos argumentos trazidos por ocasião da apresentação da impugnação, resumidamente que os débitos do IRPJ e CSL foram incluídos no parcelamento instituído pela 11941. Que a fiscalização desconsiderou a petiria por tais débitos no parcelamento especial, que requeriu a adesão ao parcelamento e quitou o pagamento da primeira parcela na forma do artigo 12 da Portaria Conjunta PFN-RFD, que a Portaria Conjunta PGFN-RFD autorizou os contribuintes que não tensionavam a inclusão da totalidade dos débitos a informar seus débitos até 16 de agosto de 2010. Os fatos alegados foram objeto de análise detalhada na recorrida decisão, logo, por haver integral concordância com seus julgamentos, reproduzo para que sejam parte integrante dessa decisão, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99. Eu não vou reler a decisão de primeira instância, não sei se alguém... Não há necessidade, Iago. Só destaca o que achar mais relevante. O mais importante é o final, que o 17, então, em resumo, no caso concreto, restou suficientemente caracterizada a ausência de confissão dos débitos lançados no CTF no momento em que teve início os procedimentos de fiscalização. Logo, correta a exigência via lançamento de ofício. E a conclusão é por negar provimento. 5 no ano. Alguma dúvida? No caso aí, Iago, ele não tinha declarado CTF, teve que fazer o lançamento, é isso? Exato. O fato complicador aqui foi que ele havia dito que esses débitos haviam sido depois inclusos, né, pela 11941 e mencionava esse processo, e a nulidade que o lançamento não podia ser efetuado enquanto esse processo, esse outro pacto, tivesse uma definitividade administrativa. Né? Ele entendia que aquele eventual recurso hierárquico deveria suspender qualquer medida de lançamento. Tá. Portanto, o relator negar provimento. Alguém discorda? Julgamento encerrado. Negado provimento. Item 116. Antes de o item 117, uma informação pagando ontem, na segunda-feira, desculpa, na terça-feira, o primeiro dia de sessão, teve vários processos do contribuinte chamado M. Dias Branco, e um deles, que é o item, acho que 22, ficou pendente, ficou um assunto de concomitância de processo judicial, para decidir direitinho o que escrever. No final, você manteve o seu voto aqui, não sei se você alterou depois, ou se a cópia que eu tenho aqui comigo, você finalizou o voto dizendo exatamente o que já tinha dito no momento da votação, ou seja, não mudou nada. Desde que conheceu o recurso voluntário devido à constatação de concomitância com a ação proposta no judiciário. É isso mesmo? Você parece que mexeu em alguma coisa ou estou enganado? Não, a parte dispositiva é essa mesmo, presidente. É isso mesmo. Então, tá bom. A única coisa que eu ia tirar no meio do voto, uma questão que eu determino que a delegacia de origem analise lá se os pagamentos foram feitos antes ou depois da DCTF ou em concomitância. Tá bom. Então tá finalizado. Mas a parte dispositiva fica igual. Muito obrigado, Pagão. Item 117, relatoria Luciano Bernardi, Nitrotec, tecnologia. Luciano, relatório e voto. Presidente, esse é aquele processo que eu tinha comentado com o senhor. É um processo que não tem muita dificuldade, ao meu ver, mas 117, Nitrotec. Bom, trata-se de uma compensação não homologada, aqueles casos em que o objeto da compensação era aqueles títulos da Eletrobras. Inclusive, tem até súmula para isso. Vamos tratar de uma situação bastante simples, eu vou direto ao voto. Ele basicamente alegou, e ele já tentou, inclusive, em outra situação, restituir esse valor, fez um pedido de restituição, foi negado, e daí veio aqui. Aí eu vou já partir direto para o voto. Sim. Temos lá, em relação à tempestividade, tempestivo, e até os demais requisitos de admissibilidade. Preliminarmente, objeto do presente processo. A recorrente alega que teria direito ao crédito, o qual estaria sendo discutido no processo administrativo de restituição.
número final 2003-81. Conforme dados nos presentes autos, o referido processo de restituição não teve seguimento porque a manifestação de inconformidade foi intempestiva, conforme se confirma as folhas 46 e 47. Em consulta ao sistema Comprote, constata-se que o processo número final 2003-81 foi arquivado em 2007, colação abaixo. Por mais que o processo indicado possa ter relação e fundamentar o crédito aqui discutido, a análise efetuada no presente processo deve se limitar às questões atinentes à compensação, não cabendo, portanto, discutir aqui se houve ou não tempestividade na apresentação e manifestação de conformidade no processo 2003-81, né, final, bem como os motivos que justificaram a decisão do julgador. Princípio de celeridade processual. Ele alega também que foi demorada para julgar, etc. Em seu recurso, alega contribuinte que os princípios foram infringidos pela autoridade julgadora. Dentre eles estariam o princípio da celeridade processual, ou duração razoável do processo e da eficiência, pois houve demora no julgamento de sua manifestação de inconformidade. Cita ainda o artigo 24 da Lei 11.457 de 2007, o qual prevê que o julgamento não pode ultrapassar 360 dias a contar do protocolo. Por esse motivo, requer a reforma da decisão da DRJ. É de se reconhecer que não houve observância do prazo previsto na Lei 11.457 de 2007, quando o julgamento da manifestação ultrapassou o prazo de 360 dias. Contudo, não há previsão legal que disponha que, nesses casos, quando o prazo não for respeitado, deverá ser reconhecido automaticamente o direito da requerente, ou a manifestação de conformidade será julgada procedente. Assim, não há motivo para que, com base nesse argumento, haja reforma da decisão da DRJ. No mérito, a recorrente confirma que seu direito advém de títulos da Eletrobras, os quais serviriam para compensar débitos tributários próprios. Afirma que a Secretaria da Receita Federal é competente para tratar sobre o assunto, bem como a União seria solidária com a Eletrobras. Alega ainda que a legislação lhe daria o direito ao crédito, bem como a compensação pretendida. Não merece acolhimento os argumentos da recorrente, pois a Secretaria da Receita Federal do Brasil não tem competência para promover a restituição ou compensação de obrigações da Eletrobras. Tal afirmação está fundamentada na súmula CARF número 24, cuja redação é a seguinte: não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobras, nem sua compensação com débitos tributários. Mesmo que houvesse a possibilidade de restituição ou compensação de tais créditos, na presente situação estariam tais operações vedadas pela Lei 9.430/96, uma vez que a compensação requerida utiliza os mesmos créditos apresentados no processo número final 2003-81, onde se pretendia a restituição deles. Mas, como visto, o processo foi julgado improcedente por intempestividade. O fundamento normativo, para tanto, está previsto no artigo 74, parágrafo 3º, inciso 6 da citada lei, como se transcreve abaixo. A confirmação da utilização do mesmo crédito foi feita pela própria recorrente, folhas 3, como se colaciona abaixo. Aí, conclusão. Diante do exposto, vou no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar o provimento, de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos acima expostos. A matéria tranquila, tem súmula, acho que não há nenhum tipo de discussão, né? Então, negado o provimento e inteligência da súmula CARF número 94, julgamento encerrado. Bom, terminamos os da tarde, tem alguns processos que eu vou retirar de pauta, inclusive um que eu retirei de pauta hoje também, que seria o item da minha relatoria. Está faltando um documento aqui nesse processo, eu retirei de pauta. Deixa eu ver qual é o número para passar para vocês aí, que vocês anotarem também. Não é da tarde, não é da manhã. Deixa eu achar aqui, a usina Pedrosa, item 111, eu tirei de pauta. Bom, nós estamos pendentes ainda para julgar os itens 27, confirma aí, quem costuma acompanhar, né? 27, 46, 48, 52, 73, são 6, 76, 7, 78 e 93, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 processos. Tá? Vamos lá. Acho que se eu não errei, são esses aí. Então, vou começar com o item 27, da minha relatoria. Já está aí na minha
pasta aí trabalhando. A base, deixa eu só fechar isso daqui. É o item 27. José Henrique. Acordo José Henrique. Esse processo vai exigir um pouco de leitura, porque é um processo bastante complexo, mas tem bastante informação, então eu preciso ler, porque já exige, quando eu falei, que eu possa passar para vocês todas essas informações que estão aí nos autos. Eu vou começar, então, uma leitura rápida do relatório. É um recurso voluntário interposto pelo contribuinte acima, José Henrique, é uma pessoa física, um CPF aí, né? Por isso que eu falei, vamos prestar atenção, porque é umas peculiaridades que precisam ser bem colocadas. Pessoas por contribuinte acima identificadas em face de decisão da primeira turma da DRJ Ribeirão Preto, em abril de 2012, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve os lançamentos dos 4 tributos aí, regime do lucro arbitrado, cuja irregularidade está descrita no auto de infração de imposto de renda e que serve de modelo para os demais. É o depósito bancário. Os lançamentos referem-se aos anos calendário 2003, os autos de infração estão aí resumidos. Agora eu vou fazer um resumo da situação fática, que eu escrevi, que é por aqui que dá para ter uma boa noção, depois acho que já dá para ir por fora. Resumo da situação fática. Os lançamentos que aqui se apreciam, processo 2, esse aqui, final 2009-62, resultam de uma série de procedimentos de auditoria levados a efeito pelas delegacias da Receita Federal de Marília, São Paulo e Londrina, Paraná. Tem alguém com o microfone aberto. Envolvendo inicialmente a firma individual O de P. Vieira, ME, CNPJ número tal, localizada na cidade de Ourinho, São Paulo. 2. O contribuinte frigorífico Pérola do Norte Limitada, CNPJ tal, sediado em Santo Antônio da Platina, Paraná. 3. A pessoa física de José Henrique Vieira, CPF número tal, domiciliado em Ourinho, sócio majoritário e gestor do frigorífico Pérola do Norte. Referidos procedimentos estão formalizados em 2 processos administrativos, a saber, esse PA que eu cito primeiro, sempre final 2007-11, originário da DRF Marília, contendo representação fiscal em face de O de P. Vieira, ME, e do frigorífico Pérola do Norte, tendo a referida DRF, depois de coligir as informações acerca de seu jurisdicionado, que é o primeiro representado, O de P. Vieira, está jurisdicionado por Marília, enviada a representação para a DRF Londrina, jurisdição do segundo contribuinte, que é, no caso, o frigorífico Pérola do Norte, para igual procedimento, ou seja, processo de investigação. Concluído em 6/11/2008 os trabalhos pertinentes à delegacia de Londrina, os autos retornaram à DRF de origem, que foi Marília, para instruir o procedimento fiscal formalizado em 18/3/2009, no segundo processo, no caso, este aqui que nós estamos vendo agora, que é o final 2009/62. Então, esse final de 2007-11 foi feita toda uma investigação durante 2 anos e veio para esse outro processo, que é o 2009-62. Cuido dele embaixo. Esse processo foi formalizado também pela DRF Marília, que relata a acusação fiscal feita em face de José Henrique Vieira, CPF tal, consequência de todos os eventos detalhadamente descritos no PA antecedente, que é o final de 2007, desculpa. Importante destacar que nos procedimentos realizados fizeram-se oitivas de diversas pessoas, especialmente ex-funcionários do frigorífico Pérola do Norte, e depois membros de uma cooperativa por eles fundadas, e que exerceu atividades de abate de bovinos nas mesmas instalações e utilizando os mesmos equipamentos da referida pessoa jurídica do frigorífico Pérola do Norte. O fisco também realizou circularizações com empresas que mantiveram negócios com o frigorífico, fornecedores e clientes. Igualmente foram citadas nos 2 processos, além da OD PVRME, CNPJ tal, as pessoas jurídicas de Claudemir Eusébio dos Santos e Companhia Limitada, razão social posteriormente alterada para ACB Alimentos Limitada, ME. E também a Coopérola, que é a Cooperativa Produtora de Produtos de Origem Animal, CNPJ, entidade fundada por ex-funcionários do frigorífico Pérola do Norte, e que não só utilizou-se de toda a estrutura, prédio, equipamentos e logística do referido frigorífico, como para ele prestava, exclusivamente para ele prestava os serviços de abate de animais. Postas essas preambulares observações, passa-se a discorrer sobre a lida especificamente, dos fatos relatados nos processos citados.
citados. Considerando que os dois processos somam mais de 5.000 folhas, se sintetizam seus eventos ocorridos mediante transcrição do bem elaborado resumo feito pela decisão do primeiro piso, aqui reproduzindo o que é relevante e complementado, se entendido necessário. Aí não vou reler tudo isso aqui, porque é muita coisa, mas, resumidamente, há toda uma mistura de tudo isso, onde esse O de P Vieira ME, que é uma firma individual, nada mais é do que o pai do José Henrique, pessoa jurídica, uma firma individual, um açougue, no qual o seu José Henrique, que era o sócio majoritário com 99,8% do frigorífico Pérola do Norte, movimentava toda a conta dele na venda, compra, abate de animais, como se fosse um frigorífico. Só que o frigorífico, nós vamos ver lá na frente, já tinha sido distribuído de forma irregular. Então, o filho usou a conta do pai e depois começou a usar a conta do Claudemir, a conta da Pérola, para tirar nota, para acobertar todas as operações. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque é bastante longo e vai ser cansativo. Estou fazendo um breve resumo e acho que já posso ir para o voto, porque lá eu toco nesse assunto novamente. Vocês viram aqui quantas páginas eu tive que escrever. A acusação fiscal também foi feita em cima disso. O contribuinte se defendeu, e aqui é importante a impugnação, o contribuinte se defendeu dizendo que, reclamando apenas que o lançamento, o José Henrique é o dono, sócio majoritário, gestor, 99,8%, além de ser praticamente sozinho, ele era o gestor, mas a firma ainda existia. Essa é basicamente a defesa. Na decisão recorrida, a DRJ Ribeirão Preto manteve os lançamentos, demonstrou que já não existia mais firma nenhuma, que o José Henrique fez toda essa utilização de terceiros, de quartas, quintas pessoas. Aí tem uma série de empresas relacionadas, que eu não pus todas aqui, só coloquei as mais importantes. Aí também há uma oitiva de diversos ex-funcionários do frigorífico, que agora viraram, na época, né, viraram cooperados da Pérola, mostrando que José Henrique mandava em tudo, ele que fazia, ele dissolveu a empresa, mas continuou fazendo tudo, ele que recebia, pagava, era a única pessoa que tinha expertise para isso aí. E que eles empregados deixaram de ser empregados da frigorífico, que acabou, o frigorífico quebrou, e passaram a receber do dinheiro da Coopérola. Eles mesmos montaram dentro do estabelecimento, no mesmo local, no mesmo endereço, tudo, absolutamente tudo. Aí a DRJ julgou improcedente a impugnação, foi mantido, os lançamentos foram mantidos, houve o recurso voluntário e veio para julgamento aqui do CARF. Eu já vou direto ao voto, que eu pude resumir de todo esse imbróglio, que é bastante grande. Se eu não estou enganado, isso não está nos autos, mas eu me lembro que nessa época de 2007, 2008, eu ainda era chefe da fiscalização na delegacia de Limeira, e houve uma operação muito grande aqui nessa região de São Paulo e no Paraná, se não me engano, por dentro de frigoríficos, talvez até o Iago possa até se lembrar disso, era da Secretaria de Fiscalização, né? Parece que essa operação chamou Grandes Lagos, uma coisa mais ou menos assim, que cuidou justamente de empresas relacionadas a esse ramo de atividade. Eu acredito que isso aqui seja um resultado daquela operação. Acredito, não está escrito nos autos, apenas que eu acredito que seja isso. Bom, o recurso é tempestivo, a representação do recorrente está corretamente formalizada por advogado, recebe e conheço. Antes de passar a análise dos temas de mérito, impõe afastar os argumentos de constitucionalidade, que eu não vou falar, aqueles nossos conhecidos, né? Então, já estou nas folhas 20. Então, com isso, o recurso voluntário em relação a esses temas constitucionais, e voltando ali, em sua parte de mérito, há dois pontos centrais de discussão. Primeiro, as infrações apuradas pelo fisco em detalhadíssimo procedimento investigativo que envolveu duas delegacias da Receita, Marília e Londrina, tudo isso formatado em dois processos administrativos com mais de 5.000 folhas, os PAs feitos no final de 2007, 11 e 2009-62, que combinaram com os lançamentos de contribuição PIS e COFINS por omissão de receitas com base na presunção do 42 a 9.430, depósito bancário de origem não comprovada. Movimentação financeira gigantesca que circulou pelas contas bancárias da firma individual ODP Vieira, localizada em Ourinhos e que comprovadamente pertenciam, as movimentações financeiras, as contas bancárias, pertenciam à pessoa jurídica Frigorífico Pérola do Norte, essa movimentação financeira, sediada em Santo Antônio da Platina, cujo sócio majoritário com 99,8% das cotas, e seu gestor era a pessoa física José Henrique Vieira, domiciliado em Ourinhos, e pela constatação de evidente intuito de fraude, houve a qualificação da multa em 150%. Normalmente não se qualifica a multa nos depósitos bancários, mas nesse caso, pelos absurdos que estão aí, conta de terceiros, interpostos, pessoa, a fiscalização qualificou a multa. 2. A formalização pelo fisco dos lançamentos pertinentes em desfavor da mencionada pessoa física e sócio do frigorífico José Henrique Vieira,
alçado pela autoridade fiscal à condição de contribuinte, em razão da prática do procedimento já antes relatado minuciosamente, que foi contestado veementemente pela defesa, que entendeu que teria havido um erro na identificação do sujeito passivo. Supletivamente, a alegação de decadência por parte da defesa para os lançamentos pertinentes ao ano calendário 2003. Pois bem, em relação ao tópico inicial, o trabalho fiscal foi extremamente profundo, detalhado, parcimonioso e conclusivo no sentido de apurar que a movimentação financeira, aqui é o ponto central, apurar que a movimentação financeira do frigorífico no período estava inserida dentro das contas bancárias da firma individual ODP Vieira, Otaviano de Paula Vieira, CNPJ número tal, que referida a PJ era de propriedade do pai de José Henrique Vieira, sócio majoritário quase único do frigorífico e detendo 99,8% das cotas. Que conforme depoimento do próprio senhor Otaviano, vamos supor isso aí, aspas, há cerca de 5 anos, ele disse, em decorrência da derrocada dos negócios do seu filho e outros parentes, se viu obrigado a emprestar durante muito tempo suas contas bancárias, já que seus familiares e ou suas empresas não podiam mais fazê-lo. Haja vista que tiveram suas contas encerradas junto aos bancos, o que inviabilizou a continuidade dos seus negócios. Fecha aspas. Palavras minhas. Em face do grande volume de negócios a gerenciar, José Henrique, continuando as palavras agora do senhor Otaviano, não tinha como assim continuar sem autorização de contas bancárias. Nesse contexto, o senhor Otaviano, se é a palavra da fiscalização, pai do senhor José Henrique Vieira, com a real intenção de propiciar ao seu filho a continuidade dos negócios do frigorífico, emprestou as suas contas bancárias, ODP Vieira ME, mas ME é um açougue, para a movimentação financeira dos negócios daquele frigorífico, constituindo procuradores para gerenciar essa conta, o seu filho e o sócio do seu filho com 0,02%, João Roberto da Silva. Contra essas afirmações contundentes do fisco, em momento algum, o frigorífico ou o senhor Otaviano ou José Henrique se contrapuseram e trouxeram documentos de forma a elidir a acusação. Nem durante a investigação, quase 2 anos durou isso, nem por ocasião da impugnação e nem no recurso voluntário ofertados por esse último, Folhas. De modo que, em relação à imputação de omissão de receitas por não comprovação das origens dos valores mantidos nessas contas bancárias, isso fica devidamente comprovado e é definitivo, inclusive a multa de 150%, porque não houve defesa. Há apenas uma arguição de decadência dos lançamentos relativamente aos períodos de 2003. Esse tema, por sinal, não foi objeto de contestação quando da interposição da impugnação inaugural, o que poderia afetar o seu conhecimento nessa segunda instância. Isso não foi trazido na primeira instância pelo patrono. Porém, por se tratar de matéria de ordem pública, cabe a sua apreciação que se passa a fazer. Pois bem, da decadência. Os lançamentos são 4 tributos, abrangendo o período de 2003 de outubro de 2003 a dezembro de 2004. Como o RPJ e a contribuição tem uma forma de apuração trimestral e os PIS e COFINS mensais, há que se separá-los para que se possa aferir a possível decadência. Antes, registre-se a ciência do lançamento deu-se em 23 de 3 de 2009 e a contagem do fluxo decadencial por força do que consta nos autos, imposição da multa qualificada não rebatida pela defesa e da súmula CARF 72, subscreve-se o artigo 173.1 do CTN. Dito isso, passo a análise da decadência. Bom, imposto de renda. No que foi reclamado pela defesa, constaram lançamentos para o 4º trimestre do referido ano calendário. Então, período 1/10 a 31/12/2003. Nascimento do fato gerador, 31/12/2003. Primeiro dia do exercício seguinte, 1/1/2005. Contagem do prazo, 1/1/2005 a 31/12/2009. Ciência, 23/3/2009. Não houve decadência. PIS e COFINS. Aqui já é um pouco diferente. Períodos, são 3 períodos diferentes, 3 meses, porque são mensais. Então, nós temos na primeira parte, 1/10/2003 a 31/10/2003 e 1/11 a 30/11, o nascimento dos fatos geradores nos últimos dias desses respectivos meses. Então, o primeiro dia do exercício seguinte é o 1º de janeiro de 2004. Contagem do prazo, 1/1/2004, final 31/12/2008, ciência 23/3/2009, decadência confirmada para esses 2 meses de outubro e de novembro, conforme está aí. A segunda parte, 1/12 a 31/12, nascimento 31/12, fato gerador, primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de 2005, contagem do prazo, finaliza em 31/12/2009, a ciência em 23 de março de 2009, não houve decadência. Resumindo, de se reconhecer ter ocorrido a decadência do PIS e da COFINS para os meses de outubro de 2003 e novembro de 2003, conforme será demonstrado ao final desse voto. Então, reconhecer a decadência. Acho que não precisa analisar isso agora e votar, depois botamos tudo junto, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso.
Passo a seguir a apreciação do reclamo da defesa desde a sua peça inaugural, em primeira instância, e posteriormente ratificada veementemente no recurso, de que teria havido um erro na identificação do sujeito passivo. Bom, pois bem, então impende ver se, como sustenta a defesa, os lançamentos deveriam ter sido tido como destinatária a pessoa jurídica Frigorífico Pérola do Norte, ou se, como abraço fisco, teriam que ser perpetrados em desfavor do sócio majoritário, José Henrique Vieira, tudo por conta do que se constatou durante o procedimento fiscal das duas delegacias da Receita Federal. Exprima-se para a defesa inaceitável que uma pessoa física, simplesmente por ser sócio, possa ser responsabilizada pelo problema do frigorífico. Em contraponto, especialmente no processo final 2007-11, que é o que criou toda a investigação, os auditores que conduziram o procedimento informam que o frigorífico quebrou, faliu, tudo isso, evidentemente, em termos populares. E que o seu sócio majoritário, porque não há nada nos autos que mostre que tenha falido ou quebrado juridicamente falando. E seu sócio majoritário engendrou toda uma estrutura de forma a manter as atividades que o Pérola do Norte exercia, porém não era mais um frigorífico, valendo-se para tanto da utilização de uma cooperativa formada por seus ex-empregados, a Pérola, cooperativa tal, sediada no mesmo endereço, utilizando das mesmas instalações, dos mesmos equipamentos do frigorífico. Além disso, lançou mão da conta bancária da firma individual de seu pai, O.D.P. Vieira, para realizar as vultosas operações financeiras geradas por tal atividade, e mais além disso, utilizou-se de uma outra empresa, a pessoa jurídica Claudemir Eusébio dos Santos, além da própria cooperativa, para emitir as notas fiscais para transporte dos produtos e acobertar as operações. Tudo supervisionado, dirigido e administrado por José Henrique Vieira, detentor de expertise como operador e empresário desse segmento há anos. Então, eu faço um quadro sinótico, em função de tudo que está aí nos autos. Primeiro, José Henrique, como era profundo conhecedor do ramo de negócio de frigoríficos, fazia a compra de animais, seguindo que eram entregues no endereço onde funcionava o frigorífico, mas que agora era a sede da cooperativa, composta justamente por esses empregados do frigoríficos, que procediam ao abate e industrialização do produto, utilizando as mesmas instalações, máquinas e equipamentos do frigorífico, e que produziam mercadorias que eram entregues aos clientes, os mesmos que eram clientes do frigorífico, utilizando as notas fiscais da própria cooperativa ou da pessoa jurídica Claudemir Eusébio dos Santos, que faturavam para os compradores. Compradores esses que faziam o pagamento das aquisições mediante crédito em conta bancária ou cheque a favor de O.D.P. Vieira, firma individual de Otaviano pai de Paulo Vieira, pai de José Henrique, que cedeu a conta para o filho. E, na sequência, tendo total autorização de José Henrique para movimentar as contas bancárias da firma individual do pai, fazendo pagamentos para a Pérola pela prestação de serviços, que, óbvio, poderiam ter sido feitos pelo próprio frigorífico, se ele existisse, e os demais fornecedores ou intervenientes do negócio. Ou seja, José Henrique agia como sempre agiu à frente do frigorífico, comprando, pagando, recebendo, vendendo, negociando, em suma, administrando com amplos poderes toda a operação como se feita pelo próprio frigorífico, do qual era sócio majoritário e quase único, com 99,8% das cotas de seu gestor. Porém, com uma única diferença. Toda a receita oferida, estampada na movimentação bancária detectada pelo fisco, não sofreu imposição tributária sobre um mísero centavo, sendo integralmente mantida a margem da tributação. Em suma, tudo orquestrado como se o frigorífico Pérola do Norte ainda estivesse em plena atividade, só que esvaziado, inclusive com baixa de seu patrimônio corpóreo, como se vê na comparação dos balanços de 2000 e 2001 extraídos do processo número tal, informação fiscal de florestais, conforme eu citei aí. Então, vocês veem que o frigorífico zerou tudo. Ou seja, está acabando, né? Acabou, dissolveu. Alertou ainda o fisco que o senhor José Henrique, que detinha todo o conhecimento do ramo, mantinha o escritório dentro do prédio da cooperativa, afirmação em momento algum infirmada pela defesa, e que era ele quem, na verdade, geria todos os negócios, especialmente a compra de animais, venda dos produtos, pagamento de fornecedores, recebimento duplicado, controle das contas bancárias sobre as quais tinha ampla e restrita autorização para movimentar. Constatou também o fisco que foi procedida a baixa, em 1/3/2001, da inscrição estadual do frigorífico junto à Secretaria da Fazenda do Paraná, mais um indício de que seu gestor tensionava encerrar suas atividades. Confira-se correspondência entregue pelo frigorífico ao fisco em 27/2/2001, assinado por José Henrique, no PA final 2007-11. Então está aí ele dizendo que fechou a firma lá no Paraná, porque a fiscalização do Estado é mais próxima do que a da Receita. Então ele deu baixa. Chama a atenção de que essa baixa na Secretaria da Fazenda, que fiscaliza o ICMS, e que, segundo notícias veiculadas pela imprensa da região, o frigorífico era o maior contribuinte da cidade de Santo Antônio da Platina. Eu reproduzi no rodapé aí a notícia do jornal Folha de Londrina. Isso ocorreu em 1 de março de 2001.
bem próximo, quase na mesma data em que a cooperativa foi fundada, 19 de março de 2001, constituída por ex-funcionários do Pérola do Norte, cuja assembleia foi realizada dentro das instalações do frigorífico. Confira-se a ata, aos 19 dias, e nas dependências do frigorífico inscrito, reunidos, etc, etc. Segue abaixo outras constatações do fisco não refutadas em momento algum pela defesa. Por exemplo, o fato de o frigorífico ter transmitido DPJ até o ano calendário 2000, enquanto estava exercendo normalmente suas atividades, mostrando receitas da ordem de 18,3 milhões em 99 e 21,9 milhões em 2000. Então, aí as folhas. E nos anos calendários 2002, 2003 e 2004, já dissolvida de fato e baixada na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, obtido receitas, mas não nela, mas através da Coopérola, ou da pessoa jurídica Claudemir, ou das contas bancárias de Pedro Vieira, nos volumes de 16 milhões, 14 e 7 milhões, respectivamente. Ou seja, mantendo mais ou menos uma curva descendente os valores, como se fosse o próprio frigorífico, mas já não existindo mais. Mantendo tudo à margem. Ou seja, movimentação compatível, ou razoavelmente compatível, com o faturamento que obtinha nos tempos de funcionamento normal da empresa, embora já dando sinais de esvaziamento em 2004 e que levaria a posterior entrega de DPJ como inativas, e que mais ainda apontavam para uma dissolução irregular e de fato da sociedade. A propósito, veja-se o rol de DPJ transmitidas pelo frigorífico, esse é do site da Receita Federal. Então, lucro real depois passa para inativa. Cabe esclarecer que, embora as DPJ dos anos calendário de 1 a 4 tenham apontado a opção do frigorífico pelo regime do lucro real, na verdade foram todas transmitidas com valores zerados. Inicialmente, de 2004, apresentavam valores, mas depois, vejam que um parênteses, era tão junto tudo isso aí, né, de fato só existia o José Henrique. A de 2004, do frigorífico da Pérola, do frigorífico Pérola do Norte, foi entregue com valores, mas aí eles perceberam o erro, era da cooperativa, retificaram tudo, zeraram do frigorífico e fizeram em nome da Coopérola. Ou seja, não existia mais, né, de fato. Aliado a esse contexto, todas as DCTFs entregues no período 2002-2006 não apresentavam valor de tributo devido, ou seja, também estavam integralmente zeradas. Cenário que converge exatamente para a conclusão que chegou à fiscalização, de que a Sociedade Frigorífica Pérola do Norte, ainda que não tivesse formalmente sido encerrada, na verdade já estava sendo extinta paulatinamente de forma irregular, incluindo a sua não mais localização no endereço de suas instalações arrendadas que foram à cooperativa. Baixa no Estado, DPJ zerados ou inativos, DCTF sem tributo algum a recolher. Em suma, existência meramente formal, lembrando que a baixa no Estado do Paraná certamente foi providenciada para que pudesse a cooperativa utilizar-se das instalações, máquinas, sede e endereço do frigorífico, porque senão não vai poder abrir lá, o Estado não deixa. O que corrobora o entendimento do fisco de ter se processado, de fato, uma dissolução irregular da sociedade, porque, afinal, como poderia um agente econômico sobreviver sem suas instalações que estariam ou estavam arrendadas à cooperativa? A todo esse elenco de fatos, atos e documentos, a defesa do recorrente, José Henrique de Vieira, limitou-se a contrapor teses de direito, que reconheça, são extremamente valiosas, possível erro na identificação do sujeito passivo. Porém, com a devida vênia, os argumentos trazidos nas peças recursais, repito-se, são substanciosos em tese, mas acadêmicos, e necessitam para a sua validação de provas concretas e inequívocas, e que a pessoa jurídica que deu origem a toda a movimentação financeira detectada pelo fisco, nas contas de ODP Vieira, ME, no caso o frigorífico Pérola do Norte, e que culminou com os lançamentos de omissão de receitas imputadas ao seu sócio majoritário José Henrique Vieira, não estava extinta, nem de fato e nem de direito. Em outro dizer, somente aduzir que o frigorífico estava com o CNPJ ativo e por isso a sociedade não tinha sofrido qualquer solução de continuidade é muito pouco diante do imenso rol de irregularidades que foram praticadas à sombra da pessoa jurídica teoricamente ativa, mas que verdadeiramente não mais possuía estabelecimento, nem máquinas, nem equipamentos, nem empregados, nem recolhia tributos, nem entregava DPJ com movimentação, não emitia notas fiscais, nada, nem nada. Ou seja, uma existência letárgica e de absoluta inércia que mostra com todas as tintas sua inexistência econômica. Contra essa realidade não bastam aduções nem teses jurídicas. Há que se ter, como dito acima, provas robustas. E, francamente, estivesse o frigorífico de fato ainda ativo, e não somente de direito, essa prova seria mais singela, infantil e trivial de ser coligida, bastando ajuntada aos autos, relativamente aos períodos dos fatos aqui tratados, de notas fiscais de venda, do livro diário, com movimento do caixa, de contas bancárias, de notas de compra, de matérias-primas, de insumos, folha de pagamento de empregado, guias de previdência, etc, etc, etc. Ou seja, documentos normais que permeiam as atividades de uma empresa normal. Simples assim.
Nada, absolutamente nada disso veio aos autos, de modo que o trabalho fiscal profundo, técnico, seguro, com extensa investigação junto a terceiros que mantiveram quaisquer tipo de negócio em relação ao frigorífico, oitiva de pessoas, circularização de clientes e fornecedores, juntar de documentos e intimações feitos a investigar de modo a oportunizar a mais ampla defesa. Esse trabalho, repita-se, deve ser mantido pelos seus próprios e robustos fundamentos. Nesse quadro, cai por terra a opção da defesa dos lançamentos terem sido feitos com José Henrique Vieira apenas porque era sócio de uma pessoa jurídica. Muito ao contrário, os lançamentos não foram feitos por isso, mas sim por força do gigantesco modus operandi que foi por ele idealizado, autêntico contribuinte que passou a ser de fato, tudo visando fugir da tributação de altíssimos valores, resultado das operações com utilização do frigorífico e outras pessoas jurídicas, além da conta da firma individual de seu pai. E continua agora com relação a esse problema do lançamento em nome dele. Como consta na acusação fiscal, os lançamentos foram feitos em nome de José Henrique e os motivos para tal inclusão baseiam-se nos atos praticados pelos sócios, 98,8% da sociedade, e igualmente seu administrador com amplos poderes. Tudo isso é fato incontroverso. E que atestam ter sido José Henrique, de forma pessoal, assumiu para si como pessoa física, como se fosse a própria e extinta pessoa jurídica, praticando todos os atos que ela, pessoa jurídica, deveria praticar, mas que não praticava. Pelo simples motivo de estar dissolvida, não possuir domicílio, não ter empregados, não ter equipamentos, não ter sede. Em suma, era ele, José Henrique, o verdadeiro contribuinte, já que a pessoa jurídica restou dissolvida por ele. Como ele era seu sócio majoritário e administrador, poderia fazer o que bem entendesse, utilizando-se de sua expertise no ramo de negócio, operando como verdadeira empresa, mas utilizando contas bancárias de outro, e no caso a firma individual de seu pai, notas fiscais emitidas por uma terceira PJ para completar as operações, e estabelecimento que era do frigorífico que virou sede da cooperativa de seus ex-empregados, e onde José Henrique continuou operando, administrando, dirigindo todos os negócios, inclusive mantendo lá dentro uma sala própria, fato incontroverso nos autos também. E tudo isso sem oferecer a tributação um centavo sequer da receita obtida e usando a estrutura de uma empresa da qual era majoritário administrador e tomava todas as decisões, inclusive dissolvendo-a irregularmente de fato, como exaustivamente foi demonstrado e estampado de forma contundente nos autos. Nessa linha, impede ver a posição do STJ em caso de redirecionamento da execução fiscal sócio, que, claro, não é o caso aqui tratado, mas mostra a visão geral e conceitual do tribunal para os casos de dissolução irregular da sociedade. Diz o STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Abstraindo a parte final do texto, fica claro que se considera irregularmente dissolvida uma empresa que, cumulativamente, 1. Deixe de funcionar em seu domicílio, que é o caso aqui. B. Não comunica o evento aos órgãos competentes, também é o caso aqui. No caso concreto, não há dúvidas de que isso ocorreu, embora oficialmente, de direito, o frigorífico ainda se localizasse no mesmo endereço. Porém, mais que o aspecto formal, a verdade indiscutível era que, à época dos fatos, lá funcionava a cooperativa, o que leva ao encontro da primeira parte da redação da súmula. Demais disso, inequivocamente não houve comunicação ao Fisco Federal, o que igualmente atende aos preceitos conceituais da súmula letra B acima. Sintetizando, a dissolução irregular da sociedade é caracterizada pela inoperância das suas atividades como empresa, sem que ocorra sua baixa na junta comercial nas repartições fiscais competentes. Nesse sentido, o RESP, número tal, relatoria do ministro Teori, falecido, eu trago aí, ele digo lá, no que se refere especificamente à prova da dissolução irregular da sociedade, jurisprudência da seção, no sentido de que a não localização da empresa no endereço mostra essa dissolução irregular por presunção juris tanto. Diga-se, a empresa desaparece de fato, embora conste na junta comercial e até em alguns órgãos públicos como ativa. Nesse caso, seu sócio máximo, administrador, José Henrique assumiu seu posto de fato, embora de direito continuasse a dar a entender que o frigorífico ainda existisse. Teoria facilmente destruída pela falta de sede, equipamento, máquinas, empregados, estrutura, etc. Resumo, o frigorífico não existia, mas José Henrique sim, e comercialmente fazia as vezes daquele. Assim, ainda sobre dissolução irregular de sociedades, em outros entendimentos do Tribunal do STJ, responsável pela revisão dos Tribunais de Justiça dos Estados, tem prevalecido que não basta a comprovação do encerramento irregular da empresa e a omissão dos sócios administradores quanto aos procedimentos de baixa alteração e alteração do endereço da sociedade, sendo necessário comprovar o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta sociedade para lesar credores ou terceiros, no caso aqui o fisco claramente lesado. Ora, despiciando maiores digressões sobre esse ponto tão flagrantemente gravado nos autos, os atos dolosos do sócio majoritário, nem sendo necessário repeti-los novamente. Com essa fotografia revelada,
inevitável que a pessoa jurídica irregularmente dissolvida, o frigorífico, desse lugar no momento da lavratura dos autos de infração e consecução dos lançamentos, a pessoa física que engendrou toda a fraudulenta operação, já foi relatado, levando a imputação ao seu sócio, 99,8%, no caso José Henrique. Nessa senda, sinaliza o RESP 92, tal, relatoria da ministra Helena Calmon, pontuando que, aspas, tratando-se de sociedade que se extingue irregularmente, cabe a responsabilidade dos sócios, os quais devem provar que não agiram com dolo, fraude, excesso, etc. Nas palavras de Kio Acharado, em artigo elaborado no dia 2/10 de 2010, disponível no Fiscosoft, também está dizendo aí os motivos que se entende que houve uma dissolução irregular da sociedade, que é o caso aqui. Tudo de acordo com o que se flagrou de modo indelével nos autos. A. Ação ou omissão do indicado na lei, que era o sócio, que implica no não pagamento do tributo, na verdade, nem apuração ele fez, pela omissão escancarada da receita via utilização de terceiras pessoas. E B, impossibilidade de se exigir o tributo do contribuinte em razão da dissolução irregular da sociedade e esvaziamento do seu patrimônio, também fato controverso, já mostrei até acima que foi tudo zerado que ele tinha, a empresa. Ora, comprovadamente, José Henrique Vieira passou de todos os limites permitidos ao administrador, praticando atos que levaram ao desfecho aqui visualizado. Concluído, quando se fala que a obrigação tributária nasce com a prática pelo sujeito passivo da relação de fato imponível que o legislador elegeu como suficiente para permitir o seu nascimento, certo que nesse momento já estão definidos os sujeitos passivos que comporão a obrigação. Nesse ponto, inafastável, a necessidade de se substituir no momento da constituição de ofício do crédito tributário o contribuinte de direito pelo de fato, notadamente nas situações em que a autoridade fiscal se depara com práticas evasivas de cunho fraudulento, com indícios fortíssimos de sonegação de valores, tentativa de impedir o nascimento ou conhecimento do fato gerador, tudo isso urdido e perpetrado pelo administrador, a pessoa jurídica, que no caso ainda detinha a prerrogativa de deter 99,8% das ações, das cotas, ou seja, um sócio único. Perfeitamente coerente, pois a imputação feita pelo agente fiscal José Henrique Vieira, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária. Conforme a manifestação do STJ, que eu trago aí, não vou ficar lendo, porque já está escrito, só vocês podem ler. Diante do assentado e com suporte nos documentos apostados no processo, dos fatos apurados pelo fisco como constatação fiscal dos dispositivos legais antes transcritos, utilizados pela autoridade fiscal, arquiteto de todas essas operações, José Henrique, que beneficiou-se de seus resultados e por isso acabou por atrair para si, como pessoa física, a lavratura dos autos de infração, a consecução dos lançamentos, tudo conforme preceito do artigo 149.7 do Código, por se configurado o seu interesse na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Tal imposição, portanto, decorre de expressa determinação legal e não pode ser afastada. E, por fim, mas não menos importante, veja-se como a legislação tributária, o Rio 99, trata do assunto que eu reproduzo aí. Finalmente, o patrono pede a notificação dos todos os atos para o seu endereço, que eu refuto, em razão da súmula CARF 110, e encerro concluindo no sentido de não conhecer o recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional suscitadas pela defesa e, na parte conhecida, dar provimento parcial unicamente para afastar por decadência os lançamentos de PIS e COFINS dos meses de outubro de 2003 e novembro de 2003, abaixo relacionados, mantendo integralmente as demais exações e infrações, inclusive a qualificação da multa. E para fins de execução do acordo, eu trago os valores que eu exonerei. Esse é o voto. Desculpe a leitura de tantas peças, mas tinha que ler isso. Alguém fala que eu vou tomar um ar. Eu tenho só uma dúvida. O senhor está aplicando lá na decadência, né? Em relação àqueles valores. É com base no 173, né? Tem a qualificação da multa, Luciano. Isso não foi nem. A defesa nem discutiu isso. Então. E, aliás, não tinha nem sido questionado. Aquele caso lá de. Ordem pública. Não, perfeito. Todos de acordo? Então, julgamento encerrado, negado o provimento ao recurso, dado um provimento parcial para afastar esses meses em relação à decadência. Julgamento encerrado, intervalinho de 5 minutos. Voltamos. Patrícia? Ok, presidente.